Tom Aspinall vai ser o maior peso pesado da história do MMA. Opa, calma galera, calma, eu sei que essa opinião ofende, mas não era a intenção, eu só tava aqui expondo aquilo que eu penso. E olha galera, eu tô achando isso, vendo as atuações do Aspinall, vendo como é que tá o cenário da categoria, pra mim, a gente tá diante aí de alguém que vai fazer história nesse peso. E hoje eu vou trazer aqui alguns argumentos, né, vou trazer pra vocês também o caminho que eu acho que ele precisa percorrer pra chegar nesse debate, né, nessa conversa de GOAT dos pesados. E galera, olha só, tá falando alguém aqui que é fãzaço de carteirinha de Fedor Emelianenko, né, que há pouco tempo atrás aí era uma unanimidade, né, antes do Stipe Miocic conquistar tanta coisa, todo mundo apontava o Fedor como GOAT dos pesados. Hoje em dia tá muito mais equilibrado, né, o pessoal aí, talvez até a maioria acha que o Stipe Miocic passou ele, né, uma hora eu vou fazer uma enquete lá no Twitter, vamos ver o que o pessoal vai achar. E, bom, eu criei muitos laços, né, afetivos com ele, por conta das lutas que eu assisti, as primeiras lutas que eu assisti na vida, né, Fedor e Krokop, ao vivo, primeiro combate 2005, Pride Final Conflict, que noite espetacular, né, a luta da década, Fedor e Krokop, né, impossível não ser um amor à primeira vista, né, com o esporte depois disso, né, e outro carteiraço, hein, eu previ a ascensão de várias outras estrelas dos pesados aí, com o tempo. Caim Velasquez é um exemplo, muita gente aí não acreditava nele, ele era zebra contra o Minotauro era favorito contra ele, e eu lá dizendo, pô galera, acho que não vai dar, hein, vai dar algo ruim isso aí. E aí, dito e feito, nocauteou o Minotauro contra o Brock Lesnar, também ele era zebra, e eu ali, rapaziada, não sei não, hein, pra mim o Velasquez ia ganhar e foi o que aconteceu. Tem outros exemplos ali também, o Daniel Cormier, muita gente não acreditava nele também no início da carreira, contra o Pezão ele era zebra, eu não entendi o porquê, o Pezão era muito bom na época, ganhou do Fedor, né, mas ali eu vi um talento bruto também que tava surgindo, que era o Cormier, não deu outra, nocauteou o Pezão rapidamente. Na final contra o Barnett, o Cormier era zebra também, não entendi o porquê. Tem o exemplo do Stipe Miocic também, que muita gente aí torceu o nariz com ele, né, depois que ele perdeu pro Stefan Struve, né, ele era zebra contra o Roy Nelson, contra o Roy Nelson, galera, como assim? E o pessoal não botou fé nele, e eu lá, tava disposto a morrer abraçado com o Miocic naquela luta, e ele ganhou do Roy Nelson. Contra o Verdun, era zebra também aqui no Brasil, né, também discordei completamente dessas odds. Enfim, pra vocês verem aí que o Melotinho, às vezes, tá certo, né, eu já errei também em algumas previsões, Shani Carwin, um cara que me iludiu, né, só lutava um round, cara, fazer o quê, né, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né, e vai melhorando a nossa capacidade de analisar. Eu nunca vou superar aquela derrota pro Brock Lesnar, mas enfim, galera, vamos falar então de Tom Aspinall, tá aí com 15 vitórias na carreira, 3 derrotas, uma delas foi aquela lesão pro Curtis Blades, a outra derrota, as outras duas, né, foram fora do UFC, foram mais no início da carreira, uma delas ele foi desqualificado por causa de uma cotovelada ilegal, a mesma que qualificou o John Jones contra o Matt Hamill, né, de 12-6, e a outra derrota aí sim, ele foi finalizado, uma chave de perna em um confronto aí fora do UFC. Mas o cara evoluiu demais e hoje, pra mim, ele apresenta aí uma capacidade muito altíssima. Poucas vezes eu vi um peso pesado tão rápido que se movimenta de forma tão ágil como o Aspinall. É impressionante como ele consegue combinar os estilos de luta, as modalidades diversas que tem, né, tanto do strike quanto o grappling, e combina isso muito bem, formando um estilo único de luta, né, onde ele consegue mesclar as duas coisas. Ele apresenta também uma defesa, um sistema defensivo muito acima da média também, é muito difícil colocar ele pra baixo, né, e é difícil acertar ele, e aí quando isso acontece, também o cara acaba se expondo e ele consegue obter êxito, né, então é realmente difícil vencer ele. Fica a dica pra quem quiser ver essa matéria que eu tô vendo aqui, a respeito do quão bom o Aspinall é em explorar aí o espaço entre os diversos estilos de luta. A matéria foi feita pelo William no blog Open Notch Grappling. Inclusive o William trouxe uma estatística muito impressionante sobre o Aspinall, ele chegou a 18 lutas na carreira, 2.440 segundos e, ou seja, após 9 anos e meio, a carreira de lutador profissional de Tom Aspinall atingiu 40 minutos. 18 lutas, 40 minutos atuando. Impressionante. E agora nos aprofundando nessa parte das estatísticas do Aspinall, com relação ao que ele fez dentro do UFC, ele já detém um recorde aí de menor tempo de luta, em média, são 2 minutos e 2 segundos. Ninguém na história do UFC, depois que as regras unificadas foram implementadas na organização, ninguém com no mínimo 5 lutas
lutas conseguiu ter esse número. Outros números impressionantes do Espinal são o menor tempo na história do UFC em uma posição inferior ao adversário, apenas 1 segundo. Pelo que eu entendo disso, é o controle posicional ali no grappling. Não tenho certeza se na grade, no clinch, isso já conta. Creio que sim, mas não tenho certeza aqui. Isso corresponde ao número de 0,09%, né, o proporcional aí com relação ao tempo que ele tem de luta no UFC ou o número de lutas. É um dos dois dados. Outro número que chama atenção é o número de knockdowns aplicados pelo Espinal em média, né, por 15 minutos aí. Ele tem o número de 4 knockdowns aplicados. É o segundo colocado na história do UFC. A cada 15 minutos ele aplica 4 knockdowns. Mais um dado impressionante, o número de golpes aplicados nos seus oponentes por minuto. Espinal está na terceira colocação na história do UFC com 8 golpes aplicados por minuto em seus adversários. E aqui um número em que ele é líder, ó. Na história do UFC, a diferença de golpes aplicados para golpes recebidos. Espinal tem um recorde de 5 golpes aplicados para golpes recebidos, ou seja, pelo que eu entendi, a cada 6 golpes que ele aplica, ele recebe 1. É uma diferença de 5. 5,18 para ser mais exato. E atenção, galera, a esse número aqui de quedas aplicadas e quedas recebidas. O Nordine Taleb tem 76,2% de taxa de precisão de quedas aplicadas, ou seja, ele conseguiu quedar os seus oponentes 76,2% das vezes que ele tentou. Esse é um recorde histórico aí na história do UFC. Ninguém tem uma taxa melhor do que ele na organização. E com relação a defesas de quedas, também tem esse dado. Júlio Arce, com 96,2%, detém aí o recorde de defesas de quedas, taxa de defesa de queda, ou seja, de todas as vezes que tentaram quedar ele na organização, 96,2% ele conseguiu evitar, né? Ele não foi quedado dessas tentativas. John Jones ali, por exemplo, aparece com 95%, ó, número impressionante. E por que eu tô trazendo esses números? Porque o Espinal, galera, ele tem 100% nos dois números, 100%. E por que ele não aparece na lista? Porque tem alguns critérios ali que ele não preencheu, que são mínimo de 5 lutas no UFC, isso ele tem, mas precisa de 20 tentativas de quedas, né, para as duas coisas, tanto para tentativas de quedas aplicadas por ele, quanto para tentativas de quedas aplicadas pelo oponente na questão ali da defesa, e ele não atingiu esses números ainda, mas como vocês podem ver, ali está, ó, nas estatísticas do Espinal, 100% de takedown defense e 100% de takedown accuracy, né, quedas aplicadas e anterior, quedas defendidas. Tá bom, Meloto, você me apresentou aqui então dados, estatísticas, a sua avaliação técnica, sua opinião sobre tudo isso, mas agora me diga aí, o que Espinal precisa fazer para entrar pelo menos na conversa de GOAT aí dos pesados na história, né? E em que posição que ele está hoje, né? Isso é importante a gente saber. Bom, pessoal, essa para mim é a parte mais fácil da análise, porque eu tenho critérios bem definidos para definir aqueles que para mim são os maiores de todos os tempos, tanto em cada categoria ou juntando todas elas, né? E quais são esses critérios? Bom, eu prefiro utilizar critérios mais objetivos do que subjetivos, né, galera? Eu gosto de ir para números, né, para estatísticas, ao invés de me basear somente naquilo que eu acho, naquilo que eu vejo. Eu gosto mais de ir pro lado dos números. E quais são os números que mais importam para mim? Quantas vitórias valendo título mundial um lutador tem? Assim como quando um time, a gente vai comparar com o outro, né? Qual time é maior? A gente se baseia nos títulos conquistados, né? Numa seleção, por exemplo, o Brasil é pentacampeão, né? Ninguém é pentacampeão mundial de futebol. Então, a gente coloca o Brasil à frente das demais seleções. Nos clubes, Real Madrid tem não sei quantas Champions League, ninguém tem o número do Real Madrid. A grandeza do Real Madrid se baseia muito nisso. Eu prefiro primeiro ir por um caminho objetivo que ele te dá um norte. E aí depois você vê aí o que faz mais sentido, o que não faz, tá bom? Então, no caso do MMA, o que eu estou avaliando aqui, como eu disse, vitórias valendo título mundial. O que são vitórias valendo título mundial? É quantas vezes um lutador venceu o oponente e naquela luta houve ali a disputa de cinturão, né? Não é defesa de cinturão, ela pode ser considerada já na conquista, né? Para mim não faz diferença ser conquista ou defesa. Aliás, faz sim. Defesa de cinturão, muitas vezes, o empate, galera, para quem não sabe, ele é considerado uma defesa de cinturão. Então por isso que eu coloco vitórias valendo o cinturão. O cara pode ter 10 defesas de cinturão, mas todas elas empataram. Pô, não é legal, né? Não é a mesma coisa. Então, como eu disse, vitórias valendo o título mundial, seja se foi em uma defesa ou na própria conquista, ou até mesmo a reconquista, né? Ah, e uma coisa importante, eu não diminuo a conquista do cinturão interino, que daí pra mim já entra na questão subjetiva da coisa, tá bom? Eu considerei aqui vitórias por cinturão linear, vitórias por cinturão interino e vitórias por Grand Prix, né? A final do Grand Prix, todas no mesmo saco, tá bom? Isso pode ser contestado? Pode, mas eu não quero ir pra essa parte subjetiva. Até porque eu posso dar um exemplo aqui, que foi o caso do Renan Barão. Não sei se vocês lembram, ele foi campeão interino aí por anos
anos, porque o Dominick Cruz, que era o campeão linear, não lutava, ele estava lesionado por 2, 3 anos lá, e aí o Renan Barão ficou lutando, defendendo esse cinturão interino, né? Inclusive, ele conquistou esse cinturão interino vencendo o Urijah Faber, e aí, galera, vocês podem alegar assim, tá, mas o verdadeiro campeão era o Dominick Cruz. Enquanto o campeão interino não vence o verdadeiro campeão, ele não pode ser considerado o verdadeiro campeão, né? Vença a lenda para se tornar uma lenda, como já diria aí alguns profetas. Só que essa luta nunca aconteceu. O Renan Barão nunca enfrentou o Dominick Cruz. O Barão foi promovido a campeão linear sem disputar esse cinturão linear, porque decidiram, né, que o Cruz estava há muito tempo afastado e já não fazia mais sentido ele ficar com o cinturão. E aí, galera, olha só a situação que se criou. O Barão teve várias vitórias valendo o título interino antes de se tornar o campeão linear, né, de forma natural. E aí, galera, a gente vai desconsiderar aquelas vitórias pelo cinturão interino que ele teve, sendo que ele já era praticamente o campeão moral da categoria? Olha que injustiça a gente estaria cometendo com ele. Até porque uma das vitórias pelo cinturão interino foi contra o Urijah Faber, assim como ele teve uma defesa depois em uma revanche pelo título linear contra o próprio Urijah Faber. Então, eram vitórias contra o mesmo cara, mas tinha um peso diferente? Como assim? Ele estava vencendo a Elite? Então, nesse sentido, como tem argumentos aí para colocar o interino no mesmo patamar do linear, eu não vou diferenciar esses títulos, essas conquistas, tá bom? Cabe às organizações, né, como o UFC, não apelarem tanto, né? Criarem essas disputas interinas somente quando necessário, né? E não para vender mais pay-per-view ou para cumprir acordo de sede de evento aí, como foi com Cyril Gane, né, e Derrick Lewis, disputando o título interino quando o Francis Ngannou ia lutar 2 meses, podia lutar 2 meses depois. Aquilo foi um absurdo, né? Aquilo lá foi para cumprir obrigação contratual com a arena sede lá, que tinha que ter uma disputa de cinturão naquela ocasião, e aí o UFC apelou daquela maneira. Mas enfim, voltando aqui então à questão do Espinal, quantas vitórias valendo título mundial ele tem? 2, né? Como vocês sabem, venceu o Sergey Pavlovich e venceu agora o Curtis Blaydes. 2 vitórias valendo o cinturão. Com essas 2 vitórias, ele está no mesmo patamar de Maurice Smith, Kevin Randleman, Frank Mir, Júnior Cigano, Fabrício Verdun, Daniel Cormier e Francis Ngannou. Todos eles têm 2 vitórias valendo o título mundial. Beleza, e se o Espinal ganhar mais uma disputa de cinturão, né? Agora a próxima luta dele, seja contra John Jones ou seja contra outro cara, valendo o cinturão, seja interino, seja linear. Ele conquistou lá a 3ª vitória valendo o título mundial. Em qual patamar ele vai chegar? Bom, galera, aí ele chega no mesmo patamar de Andrei Arlovski, Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, e Brock Lesnar. Todos os 3 com 3 vitórias valendo o cinturão mundial. Beleza, o Tom Espinal foi lá então e conseguiu a 4ª vitória valendo o cinturão mundial. E agora, em qual patamar ele chega? Aí ele chega no mesmo patamar de Caim Velasquez, que também tem 4. Beleza, Espinal foi lá e conseguiu a 5ª vitória valendo o cinturão mundial. Chegou no patamar de Tim Sylvia e Fedor Emelianenko, ambos com 5 vitórias valendo o título mundial, hein? Aí vocês podem ver que são lutadores que têm o mesmo número de vitórias valendo o cinturão mundial, mas tem uma série de questões subjetivas que diferenciam muito o legado de um pro outro, certo? Seja confronto direto entre eles, seja a oposição que eles tiveram, né, o nível dos adversários, quantos ex-campeões cada um derrotou, o nível técnico deles, né, inclusive, né, que é algo também muito importante. Então tem uma série de coisas que pode colocar aí o russo na frente, embora tem muita gente que pode alegar que a não ida do Fedor pro UFC diminui muito o legado dele. E aí diminui até que ponto, né? Ou coloca no mesmo patamar do Tim Sylvia, ou só o tira do debate de GOAT. Enfim, questões subjetivas, né? Mas vamos lá. Tom Espinal chegou a 5 vitórias valendo o título mundial, e agora ele vai chegar à 6ª. Em qual patamar ele chegou? O mesmo de Randy Couture e de Stipe Miocic, ambos com 6 vitórias valendo o título mundial. Ah, quer dizer então agora que o Espinal é maior do que o Fedor na história da categoria? Não necessariamente. Isso aqui tudo é apenas para dar um norte, né? Depois a gente avalia outros critérios. Quantos ex-campeões, por exemplo, o Espinal tem no cartel em comparação ao Fedor, né? Aí tá um critério objetivo também, né? Que pode ser secundário, mas também tem um peso, né? Um outro número objetivo aqui, que embora eu acho que é secundário, mas também pode entrar muito nessa conversa. Quantos top 15 mundiais, né? Ou top 10 mundiais, cada um deles venceu? Lembrando, isso aqui é para dar um norte. Mas é um norte que pode colocar o Tom Espinal na conversa. E aí agora, galera, a gente vai para a questão do ranking. Como é que tá a categoria dos pesados hoje, né? E esse caminho que o Espinal tem para percorrer para chegar até lá, como é que tá? Tá fácil? Tá difícil? Bom, supõe-se que a próxima luta do Espinal vai já ser
pelo cinturão linear, né? Seja contra o John Jones, contra o Miocic, ou ele já defendendo o cinturão linear, né? Se o John Jones e o Miocic se aposentarem depois dessa luta aí pelo cinturão em Nova York, né? Em novembro, né? Se os dois se aposentarem na mesma noite, o Aspinall provavelmente vai ser promovido a campeão linear, naturalmente, como foi o caso do Barão, na época que o Dominick Cruz era o campeão e não pôde lutar, né? Então, ó, Aspinall contra vencedor de Jones e Miocic. Eu até acho que mais o Jones, viu? Porque se o Miocic ganhar, é bem capaz de rolar uma revanche ainda, né? Eu não duvido. E aí o Aspinall tem que defender o interino de novo. Aí seria pra acabar, né? Mas eu vou contar aqui com a vitória do Jones. E aí, a luta entre Jones e Aspinall. Aspinall vencendo. Tô tratando como muito natural isso, né? Mas eu sei que não é. Mas partindo desse princípio, Aspinall venceu John Jones. Chegou aí a 3 vitórias valendo o cinturão mundial. Depois o Jones, provavelmente seria o Cyril Gane. Chegou a 4ª vitória. Depois do Gane, vamos supor aqui que foi o Volkov, uma revanche. Chegou a 5 vitórias. Depois do Volkov, será que vai rolar revanche com o Pavlovich? Tenho minhas dúvidas. Contra o Blades, acho difícil. Pra ser um nome inédito, eu vou considerar aqui o Jailton Malhadinho, tá? Sendo otimista aqui com a carreira do Malhadinho. Chegou a 6 vitórias. Chegou a 6 vitórias, empatando com o Miocic e empatando com o Randy Couture. Pra chegar à 7ª, pra se isolar daí na liderança, nesse critério, aí vocês podem sortear um nome aí, que se ele passou por todos os acima ali, é bem provável que ele vai conseguir chegar à 7ª, né? E olhando o cenário da categoria, da próxima geração que tá chegando aí, tem poucos nomes, hein? O Aspinall tem 30 anos, e a gente tem só 7 nomes que tem idade menor do que ele, né? Que tem 30 pra baixo. E o nome mais qualificado ali, né? A princípio, analisando hoje, né? Até pelo critério objetivo que seria o ranking, né? A colocação do Sergei Spivak é ele. É o 9º do ranking, já chegou a ser o número 7, e é um cara que o Aspinall já venceu, né? Então, pra vocês terem noção aí do quão acessível tá esse recorde pro Aspinall. E sabe uma coisa que eu acho que pode ajudar muito ele? É que o cara não tá sofrendo danos, galera. O cara, como eu disse ali, ó, são 9 anos e meio de carreira. Ele tem 40 minutos só de luta. Dentro do UFC, 18 minutos só de luta. Ele não tá sofrendo danos. Isso é uma coisa muito fundamental. Isso vai prolongar muito a carreira dele. E se a gente for olhar aqui pra próxima luta dele, né, contra o Jones ou o Stipe Miocic, luta difícil pro Aspinall, obviamente. Não é fácil lutar contra o John Jones, jamais. Mas eu vejo uma desaceleração aí no Jones, galera, em termos de performance. Pra mim, até ele já se tornou uma incógnita. Não sei como é que tá, né? São 3 anos aí que ele ficou parado. Aí lutou nos pesados. Ele já vinha desacelerando nos meio pesados, né, em termos de atuação. Nos pesados, pegou um cara ali que o jogo casou muito pra ele, né? Botou pra baixo e finalizou rapidamente. Mas eu não sei como é que é o John Jones lutando nos pesados aí, por 1, 2, 3 rounds, né? E trocando com caras que vão evitar as quedas dele, né? Ele vai ser obrigado a trocar com o Tom Aspinall. Muito dificilmente ele vai colocar essa luta pra baixo. Então, por esse sentido aí, hoje eu vejo o Aspinall como favorito, né? Pela juventude, né? Por todos os aspectos técnicos que eu citei, né? E também pela questão de ser uma incógnita. O John Jones, eu não sei como é que tá a atuação dele nessa questão aí da luta prosseguir mais tempo. E tomara que aconteça, né, galera? Tomara que aconteça. Vamos torcer muito. Dana White já disse aí, ó, se ambos se aposentarem, porra, isso vai ser uma droga, né? No caso de John Jones e Stipe Miocic. E também vai ser uma mancha no legado de John Jones, né? Alguns jornalistas aí já estão cravando isso, opinando isso. E quanto mais tempo John Jones fica sem lutar contra o Aspinall, pior pra ele. Porque ele tá decaindo, não tem como ele vencer o tempo. Se tem uma coisa que você não consegue vencer, é o tempo, né? Você vai ser sempre derrotado pelo tempo. E enquanto isso, o Aspinall tá na fase de evoluir ainda. O Aspinall não chegou no auge. Imagina esse cara daqui 3, 4 anos. Imagina o John Jones daqui 3, 4 anos, né? Então, nesse sentido, pior pro John Jones. Quanto mais o Jones adia essa luta, pior pra ele. Mas eu também não condiciono o resultado dessa luta a o status de GOAT. Não é essa luta que vai determinar aí, né, quem vai ser o GOAT da categoria. Se o Aspinall ganhar, o caminho fica livre. Mas se ele perder, não é fim da linha. Ele pode dar a volta por cima e aí fazer de novo o caminho dele e alcançar esse status naturalmente, porque ele vai ter bastante tempo pra isso. E se o Jones vencer e quiser entrar nessa disputa, em algum momento aí é bem provável que aconteça uma revanche entre eles também. E se ele se aposentar sem enfrentar o Aspinall, ele perdeu a oportunidade de engrandecer ainda mais o seu legado e até mesmo de ele se tornar o GOAT dos pesados, porque se ele vence o Aspinall, ele já vai estar aí com 2 vitórias valendo o cinturão na categoria. E a mesma coisa que eu falei pro Aspinall aqui, do que ele precisa fazer, o John Jones também vai ter que fazer. Mas se ele vence o Aspinall, ele mostra que pode fazer. Aí ele mostra que pode fazer. E aí a questão é o tempo, né? Se ele vai conseguir manter o nível de performance por bastante tempo. Não sei se ele consegue, mas vencendo o Aspinall é o indício que ele pode. E já pensou? John Jones, o maior meio pesado da história, o maior peso pesado da história. Aí esse vídeo mudou de título, né? Aí esse vídeo perdeu o sentido. Mas isso aqui é o mundo ideal pro Jones, né? Hoje esse vídeo trouxe o mundo ideal de Tom Aspinall. E diante de tudo que eu disse aqui, todos os argumentos, espero que alguém tenha ficado até o final aqui pra ver
Apaga a luz aí, galera. O último que ficou. Eu acho que Tom Aspinall vai encerrar a carreira como o maior peso pesado de todos os tempos. E aí, o céu é o limite, né? O que ele conquistar depois a partir disso, aí só Deus sabe. Beleza, pessoal? Chegamos então ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa análise. Se vocês concordam ou não. Se vocês discordam, procurem discordar aí de forma pacífica, apresentando argumentos. E eu vou estar lendo aqui e vamos acompanhar aí esse esporte aí pra ver o que vai acontecer. Posso estar errado? Muito, com certeza. Já errei muito nessa vida. Faz parte do ser humano. Inclusive, pode ter certeza, eu não vou apagar esse vídeo aqui. Alguns já disseram pra mim, você fala essas coisas e depois você vai lá e apaga. Aí é fácil. Não, não tem problema, galera, a gente tá errado. Não tem problema, né? A gente pode mudar de opinião. Amanhã mesmo eu posso pegar e pensar, não acho mais. Acontece. Mas o fato é, hoje eu penso dessa maneira. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Se você ficou até o final, comente Zuluzinho aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. E é isso. Tamo junto, aquele abraço. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto.